Pronto, iniciei a gravação para disponibilizar depois. Boa noite, galera. Bom, nós vamos dar continuidade hoje na nossa análise vetorial, né? Ou melhor, na análise da cobertura do solo da nossa área fictícia aí, do nosso CAR, que a gente escolheu que seria o IFPA, tá? IFPA Campus Castanhal. Então, a gente vai partir dos arquivos que foram criados na aula passada. Como eu estou num computador diferente, num espaço diferente, eu vou ter que abrir esses arquivos novamente. Se eu tivesse com o mesmo computador e o mesmo software usando, eu já conseguiria abrir aquele projeto daquela área pronto e continuar o passo a passo, tá? Então, só para vocês saberem que é possível continuar de onde a gente parou, só que para isso, nesse software em específico, eu preciso que os arquivos estejam com o mesmo nome, na mesma pasta, no mesmo endereço, no mesmo local, o que não é o caso aqui. Por quê? Porque o meu computador antigo que eu tenho ali é do projeto do Açaí. E esse outro que eu acabei de usar, que eu vou usar hoje, é do projeto das meninas da GEL. É um computador novo. Ou seja, eu tenho endereços diferentes. Um está escrito Açaí, o outro está escrito Meninas da GEL, entendem? Então, isso já faz com que o nome do computador seja diferente. Então, o QGIS ele não vai entender que é o mesmo arquivo, que é o mesmo lugar. Eu vou ter que começar do zero. Seria algo assim, tá bom? Então, eu vou aqui em projeto novo, né? Para deixar em branco. E aí, olhem só, eu vou abrir aqui no meu Windows, né? Aqui na minha pastazinha do Windows. Tão branco aqui. E eu criei uma pasta lá no meu disco local C, tá? Eu criei uma pasta chamada CAR IFPA. O que acontece, galera? A partir das últimas versões desse software QGIS, eu consigo abrir qualquer arquivo quando eles estiverem nesse formato zipado ou compactado. Eu consigo abrir, tá bom? As versões anteriores do 3.20, né, para baixo, 3.14, 3.10, 3.8, eu não consigo abrir zipado. Eu tenho que deszipar esse arquivo, né? Eu teria que clicar com o botão direito. E aí eu tenho aqui um softwarezinho gratuito que chama SetZip, né? Vocês podem ter o WinRAR, outros aí existentes, tá? Mas esse daqui é melhor porque ele é gratuito. E aí eu clico aqui extrair para app. Pronto, extrair, né? Ou seja, eu abri o zíper. Tá aqui o meu arquivo chamado arquivo Shapefile. Então, todos os softwares de SIG, eles usam como padrão ainda o tipo de arquivo chamado Shapefile. E esse arquivo Shapefile, ele é um conjunto de extensões, um conjunto de informações que eles precisam estar juntos. Se eu apagar qualquer arquivo desse, o meu Shapefile não funciona mais. Então, eu sempre tenho que ter cuidado de armazenar eles em pastas organizadas, tá? Isso é muito importante para ter um bom projeto geográfico. Então, eu deszipei aqui, tá bom? Vou fechar. E aí, eu vou abrir essa camada aqui. Então, eu vou em camada, adicionar camada do tipo vetorial. Quando eu abrir a camada do tipo vetorial, ela vai abrir essa janelinha, né? E aí, vocês podem olhar aqui na lateral esquerda a palavra vetor. Você vai ver que aqui ele já está dizendo qual é a fonte desse vetor que você quer abrir, né? Então, eu vou buscar lá no meu computador. Eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, vou lá no meu disco C, lá na minha pasta, CAR IFPA, e aí eu vou abrir esse meu arquivo. Vamos abrir aqui ele zipado para ver se ele vai abrir, né? Porque sempre no curso dá bug, é incrível isso, né? Mas bora ver. Eu vou clicar nele zipado mesmo, abrir e adicionar. Olha, foi, né? Então ele adicionou, ainda bem que ele foi, tá? Então vocês podem usar ele zipado, mas eu vou mostrar também como seria se não fosse zipado. Então eu vou de novo adicionar camada do tipo vetorial, vou buscar a pasta. Aí tá aqui, olha, o meu deszipado. E agora, qual é desses arquivos que eu vou achar, que eu vou abrir, gente? Qual é? É esse penúltimo aqui que tá escrito arquivo SHP,
que é o Shapefile. Por quê? Porque ele faz a junção de todas as extensões. Então, é sempre esse arquivo que eu vou usar. Vou clicar em abrir, adicionar. Pronto, ele também adicionou, tá? Então, para mostrar para vocês essas duas possibilidades. Então, deixa eu excluir uma aqui para mim não me confundir depois. Posso excluir qualquer uma, tá? Remover a camada. Então, essa camada era aquela camada da app, tanto da nascente como da app do Rio, lembra que a gente tinha? Eu vou abrir novamente aquele plugin, aquela extensão que permite que eu veja a imagem do Google lá atrás, tá? Vocês se lembram dela? Espero que sim. Peraí que eu vou abrir aqui pra mim olhar se tem perguntas. Tá no grupo. Professora, a senhora tá gravando? Tô gravando. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Tá gravando. Então vamos lá. Vamos aqui em web. Ixi, não tem instalado aqui. Não tem problema. Então, como é que a gente faz para instalar aquele plugin, aquela ferramenta que mostra aquelas imagens do Google aqui para mim no QGIS? Sempre que eu não conseguir achar uma ferramenta, é porque ela ainda não está instalada. Não é um problema. Eu venho aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Nesse momento eu preciso ter internet. Os outros não, mas nesse momento eu vou precisar ter internet, tá? Eu vou buscar esse aqui, esse plugin chamado Quick... Meu Deus, esqueci o nome dele. Quick Map Service. Tô ficando velha. Aqui, ó. Quick Map Service, ok? E aí eu vou escolher aqui embaixo instalar complementos. Vamos esperar um pouquinho. Pronto. Isso daí a gente fez lá na nossa sala, lá no LabGel. Em alguns computadores eu precisei instalar de algumas pessoas que não estavam, tá? Então é só para mostrar para vocês que sempre isso vai ser preciso fazer. Atualizar, instalar, reinstalar, tudo mais, tá? Agora sim, eu vou de novo lá em Web, Quick Map Service. Porém, olha só o que aconteceu, gente. Ele ainda não me deu bases completas. Ele só me deu a da NASA, que é uma boa base, e a do OpenStreetMaps, que também é uma boa base. Só que eu quero ver aquela imagenzinha do Google que a gente já estava acostumado. Então, para a primeira vez que eu usar essa ferramenta, eu vou aqui em Configurações, Settings. Vou nessa última aba aqui, ó, Mais Serviços, More Service. E vou aqui, mais pacotes de contribuição, né? Esse botãozinho aqui. Então, ele vai salvar, ele vai resgatar todos os pacotes que ele tem para oferecer pra gente. Dei OK e peço para salvar. Vamos lá de novo, Web, Wiki, pronto. Ele deu uma melhorada aqui, né? Mas ainda temos mais opções. Vou ver porque ele não deu todas, mas essa daqui tá suficiente. Deixa eu dar um OK que permitiu. Pronto. Então, vamos lá. Web, Quick Map Service. Aí eu vou lá no Google e vou colocar Google Satélite. Vou esperar um pouquinho. Pronto. Voltou aqui, né? Lá para o lugar onde a gente está fazendo o nosso CAR. A Luana me mandou esse app, mas a gente não tem a área delimitada, porque ficou lá no outro computador, né? Eu vou rapidinho mostrar para vocês como é que a gente faz, tá bom? Vou fazer bem rápido, só para vocês visualizarem. Mas lembrem, quais são as formas que a gente tem para criar esses arquivos. Então, a gente tem que ir em campo, usar o GPS, usar o aplicativo do celular, fazer diversas formas, tá? Adicionar tabelas de atributos, né? Enfim, então tem muitas formas da gente adicionar a coordenada dos vértices desse polígono, do limite desse polígono, tá bom? Se eu não tiver nada disso, vocês vão poder fazer exatamente o que eu vou fazer agora. É uma nova maneira que eu ainda não tinha mostrado para vocês e vocês vão aprender, tá? Então, eu vou criar essa camada, eu vou criar esse polígono do IFPA. Então, eu vou aqui no menu Camada, criar nova camada. Olha só, o nome dela é criar nova camada. E aí, eu vou criar uma nova camada do tipo qual? Shapefile, tá?
Vou fazer uma pausa para deixar na memória e na cabeça de vocês. O que é o Shapefile, galera? Vamos aqui, uma bugada aqui. Por que eu faço isso no Google, gente? Para mostrar para vocês que tá tudo aqui, que tá tudo fácil, tá? Para não parecer que eu vou fazer um slide maravilhoso e que só eu sei isso. Não, gente, tá no mundo, tá? É para vocês isso daí. Então, o Shapefile tá aqui, olha. Ele é um programa, ele é uma extensão que foi criada por uma empresa, inclusive, a Esri. Hoje ele é aberto, mas um dia ele já foi proprietário. Olha que louco, né? E hoje ele é geral para todo mundo. E ele é um arquivo de formato do tipo vetorial, tá? Utilizados em todos os sistemas geográficos, né? Então, todos eles abrem. Mas, antes de dizer para vocês dessa extensão, eu vou falar aqui sobre arquivo vetorial. Eu acho que eu falei na semana passada, mas eu vou reforçar aqui para vocês. Então, o arquivo vetorial, ele pode ser de 3 tipos. Vocês se lembram dos 3 tipos? Alguém diz aí quais são os 3 tipos? O arquivo vetorial pode ser do tipo ponto, linha e polígono. Então, todas as vezes que eu vim aqui no meu software e colocar que eu quero criar ou abrir uma camada de Shapefile, eu tenho que ter na cabeça que, se eu tenho pontos, os meus arquivos vão ser de pontos. Se eu tenho uma linha, tipo o rio, tipo a estrada, são linhas. E se eu tiver qualquer área que ela seja delimitada, fechada, ela necessariamente é um polígono, tá? Por quê? Às vezes a gente confunde, né? Então a gente vê aqui esse caminho aqui de app igual de rio e a gente diz, ah, não, é uma linha. Não, gente, é um polígono, tá? Existem rios que também são representados por polígono, tá bom? Por quê? Porque eles têm uma largura grande, então a gente calcula a área dele, não é só uma direção, tá? Então, não esqueçam do nosso tipo de arquivo vetorial, ponto, linha e polígono. Então, voltando aqui para a ferramenta, camada, criar nova camada do tipo Shapefile. Beleza. Eu vou dar um nome para esse arquivo. Eu vou botar aqui, olha, IFPA _ Castanhal. Certo? E aí eu vou aqui nesses 3 pontinhos para encontrar a pasta que eu estou guardando tudo. Então, eu vou lá no meu disco C, car IFPA. Pronto, eu vou deixar salvo aqui dentro, tá? Que vai ser o limite do IFPA. Tipo de geometria, gente, aqui é importantíssimo, tá? Você vai criar uma geometria do tipo ponto, multiponto, linha ou polígono. No meu caso, eu vou criar um polígono, que eu quero fazer a delimitação da minha área do IFPA, tá bom? Então, eu tenho que escolher aqui a opção polígono. E aí, por fim, eu tenho que criar aqui essa opção, que é a minha opção do sistema de coordenadas. Qual é o tipo de coordenada, se é geográfico ou TM. E se for TM, qual é o fuso que eu estou. Então, eu sempre vou aqui nesse mundinho e vamos buscar lá. Olha, aqui já tem uma pré-determinada, que é o Sirgas 2000 Fuso 23. Se eu bem me lembro, essa parte do IFPA é esse fuso 23 que a gente viu lá no GPS mesmo, né? Então, já está aqui. Se não estivesse aqui, olha, eu poderia buscar no filtro, aqui em cima, nessa lupa, é só escrever Sirgas 2000 UTM. E aí, aqui embaixo, ó, ele vai aparecendo todas as opções que eu tenho, tá? Ele vai mostrando aqui, ó, e eu posso ir buscando, tá bom? Então, fuso 23S. Dei um OK e agora eu dou um OK também. Então, olha só o que ele fez, gente. Olhem para a minha lateral esquerda. Ele criou uma camada vetorial. Mas essa camada vetorial está vazia. Eu só criei um nome e guardei ela na pasta. Eu vou agora adicionar o desenho do polígono, né? Como se eu fosse desenhar mesmo. Igual como nós fizemos lá no Google. Lembra que no Google a gente começou a desenhar? Então, aqui a gente vai mais ou menos fazer isso, tá? Só que aí, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer 3 etapas todas as vezes que eu for fazer qualquer edição na minha camada. A primeira etapa é clicar com o botão direito em cima da camada que eu vou editar
e escolher essa opção alternar edição. Eu acho que quem já trabalhou com ArcGIS, imagino que tenha aqui alguma pessoa, trabalhou com o Start e o Stop Edition, né? Então lá tem também essa opção que é o alternar edição aqui no nosso caso, tá? Ou seja, eu vou habilitar essa camada para me modificar ela. Então eu habilitei e agora eu vou aqui em editar e vou em adicionar polígono, tá? Isso que eu acabei de fazer para vocês tem aqui nesses íconezinhos, nessas ferramentas, também tem a mesma coisa, tá? Só que eu gosto de mostrar pela barra de ferramenta para ficar mais simplificado para quem está vendo pela primeira vez. Aos poucos vocês vão se acostumando com o ícone e com os atalhos para ser mais rápido, tá bom? Então, beleza. Fiz isso. Olha só o meu cursor. Ele virou um arquivo, ou perdão, ele virou um ponteiro, né? Uma pontinha, uma mira. O que eu vou fazer? Eu vou dar o meu zoom máximo e começar a desenhar igual como eu fiz lá no Google. Lembra que a gente desenhou lá no Google? Vocês desenharam o polígono? Então, aqui eu tô fazendo, obviamente, gente, eu tô fazendo bem rápido, só porque o arquivo de lá eu não consegui pegar, tá? Então, eu tô clicando aqui, incluir o Cibram, incluir até o FPA aqui. Pronto. Quando eu chegar no final, depois que eu terminei de desenhar com o meu mouse, eu clico com o botão direito do mouse para finalizar. E aí ele vai fazer o seguinte, ele abre essa caixa e ele vai dizer qual é o ID, qual é a identificação. Então a gente normalmente coloca números sequenciais, por exemplo, esse é o primeiro, esse é o número 1, né? Esse é o primeiro ID, a primeira feição. E aí, se eu for fazendo outros polígonos, eu vou botando 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Então, sempre vai ser isso. Pronto, fiz aqui o meu arquivo. E agora, eu volto lá na minha camada, aqui da lateral esquerda, botão direito e clico de novo em alternar edição para me tirar essa opção. Então, eu vou desmarcar. Quando eu desmarco, ele diz, você quer salvar essa mudança? Sim, vou clicar no Save. Pronto. Agora, olha, o meu arquivo, né, ele não é mais vazio, ele agora tem uma propriedade de informação geográfica ali desenhada, tá? Então, eu já tenho aí duas principais ferramentas, né, pra gente fazer qualquer polígono de qualquer área, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu fiz rapidamente, mas o ideal é que vocês tenham paciência para vocês irem clicando exatamente no limite da propriedade, tá? Então, isso daí é fundamental. Tem outras formas de fazer? Tem, gente. Como eu falei para vocês, eu conheço pelo menos 10 formas de fazer a mesma coisa. E aí vocês vão ganhando experiência à medida que vocês vão treinando e testando, tá bom? Dúvidas até agora? Dúvidas? Não, professor. Beleza? Posso seguir? Pronto. Estou olhando lá o chat, lá no último. Então, beleza. Então, eu fiz isso, né? Então, eu fiz a minha app e eu fiz a minha ARL. Ou, perdão, e a minha área total. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu já vou mostrar para vocês um tipo de edição de arquivo. Essa edição a gente chama que é a edição temática, de cor, de estilo, de feição, né? Enfim, de tema. Eu vou tirar esse amarelo que tá aqui, né? Eu vou deixar ele transparente. Por que deixar ele transparente? Para que eu consiga ver o que está debaixo dele, né? Porque eu quero ver o resto do IFPA ainda. Então, se ele estiver sólido desse jeito, eu não vou conseguir ver. Então, o que a gente faz? Todas as vezes que eu quiser editar qualquer coisa da camada, eu olho para minha lateral esquerda e eu tenho que clicar em cima do nome dessa camada, tá? Porque essa tela no meio, ela é uma tela só de visualização. Ela só permite que a gente veja. Ali do lado a gente edita, tá bom? Então, vamos aqui. IFPA Castanhal, clico com o botão direito,
vou lá em propriedades, vamos abrir aqui as propriedades. E aí, olha só, nessa caixinha, existe aqui uma palavra escrito preenchimento simples, né? O que eu posso fazer? Eu posso tirar esse estilo de preenchimento aqui embaixo. Ó. Esse estilo de preenchimento, ele tá escrito aqui, ó, sólido. Ou seja, como se ele tivesse pintado, né? Bem sólido mesmo. Eu posso colocar a opção sem pincel. E aí vai ficar só a borda da minha área, né? Então, ó, se eu clicar lá sem pincel, eu vou clicar com o botão aqui embaixo do aplicar. Ó, quando eu faço isso, ele fica sem a borda. Não dá muito para ver aqui, mas ele tem a bordinha dele que tá preta. De forma a mostrar para vocês, eu vou deixar ela vermelha, bem destacada, mas normalmente não se deve colocar vermelha. A gente tem que deixar preta ou cinza, tá? Mas eu vou botar vermelha nessa borda para vocês visualizarem bem ela. Então, eu vou mudar aqui a cor do traço. É só eu clicar em cima dessa cor preta e aqui já aparece o vermelho. Então, eu clico no vermelho e dou OK, tá? E aqui embaixo, largura do traço, tá 0,26. Eu vou botar 0,46. Tá, meu amor. Me chama quando terminar. Vida de mãe. Tá? E aí eu vou aplicar aqui. Vocês viram que ficou vermelhinho? Deu pra ver agora, né? E aí eu vou dar OK, então, que aí eu já consigo ver melhor essa minha área, beleza? Felipe! Felipe! Deixa eu ligar aqui pro pai rapidinho. Amor, ele tá fazendo cocô, ele veio aqui, saiu no vídeo. Por favor, me ajuda aqui. Ele não falou? Pronto. Beleza, voltamos. E aí agora a gente vai criar um outro arquivo. Olha só, gente, a gente vai começar a fazer 1 milhão de opções aqui de arquivos, 1 milhão de opções aqui de uso de ferramentas de geoprocessamento para nos ajudar nessa modelagem diária, tá? A partir de agora, a gente vai começar a concatenar esses arquivos, sobrepor, excluir, remover, né? A gente vai começar de fato o que a gente chama de geoprocessar. Até semana passada a gente ainda estava, né, meio que cartografando, coletando os dados, né? Agora não, a gente está cheio de opções agora para usar ferramentas de geoprocessamento. Elas não funcionam só para essa temática do CAR, elas funcionam para um monte de opções, tá? Que é essa ideia que eu quero passar para vocês, é que vocês podem pensar em usar isso para diversas áreas de vocês, tá bom? Não só da agronomia, mas tem infinidade, sabe? Ao infinito e além, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho a minha área do imóvel e eu tenho a minha app, correto? Para o CAR eu preciso ainda fazer a minha reserva legal e a minha área de uso do solo. E aí eu quero que vocês pensem comigo uma situação. Eu não posso sobrepor áreas. Por quê? Se eu disser que eu tenho aqui uma app e em cima eu tenho uma RL, eu vou acabar somando essas áreas. E aí no total vai ficar mais área do que lugar. Então eu não posso ter sobreposição de nenhuma camada. Então no final a gente vai começar a remover as camadas. A gente vai começar a
diminuir uma pela outra, né? Pra gente começar a deixar essas camadas que a gente chama vazadas, né? E a gente então ter a nossa totalidade de área. Outra coisa que é importante dizer é o seguinte: a gente usa essas ferramentas de geoprocessamento para a gente ter a certeza de que o limite entre elas está geograficamente correto, né? Por quê? Vocês viram que eu criei uma camada no olhômetro aqui no desenho. E isso não me dá segurança e nem precisão de coordenadas, tá bom? Então, imagina eu ter que desenhar lá dentro uma outra área sem ter precisão. Eu posso acabar indo para fora da minha propriedade ou acabar coletando alguma área dentro e deixando a minha borda vazia. Isso também seria um problema para o nosso cliente, né? Porque aí eu estaria mapeando menos área do que a área dele realmente tem, né? De quantidade de hectares, por exemplo. Então vejam que agora essas ferramentas vão nos ajudar a que todas as camadas fiquem conectadas entre si. Entenderam? Então vamos lá. Nós vamos criar agora essa segunda opção, que é a opção de criar a reserva legal. Eu vou criar de novo uma camada vazia aqui para vocês. Então vamos lá. Então eu vou aqui em camadas, criar nova camada do tipo Shapefile. Vou escrever o nome dela de reserva underline legal. Vou escolher a minha pasta, disco C, aqui, pronto. Vou salvar. Vou escolher o tipo de geometria, também polígono, tá? Vou dizer qual é o sistema que eu quero usar. Então, nós estamos usando aqui o sistema UTM-23S. Vou dar OK e vou finalizar aqui a minha camada dando OK. Pronto. Criei ela, olha, ela aqui na minha lateral, escrito reserva legal, verdinha. Mas ela não existe, eu só criei o arquivo. Eu vou começar a trabalhar em cima dela, tá bom? E para isso, gente, nós vamos usar uma ferramenta que é uma ferramenta chamada opções de aderência. Aqui. Ela tá com um íconezinho que parece um imãzinho vermelho. Não sei se vocês conseguem ver. O meu mouse tá bem em cima, escrito habilitar aderência, tá? Então eu vou clicar nela aqui. Eu não encontrei ela aqui na minha caixa de ferramenta, mas infelizmente, antigamente na versão anterior a esse QGIS, ela ficava bem aqui. Em vez de personalizar projeções, estava escrito configurações de aderência, tá? Mas nessa versão ele só trouxe o ícone, não sei porquê. Mas vida que segue. Então vamos clicar nessa opção de aderência, tá bom? E aqui do lado, né, nós vamos clicar bem do lado desse U, ele tem como se fosse um Vzinho verde. Nós vamos clicar nele e vamos clicar aqui, olha, abrir opções de aderência. É aqui que a gente vai, né, usar o que eu falei para vocês que estava em outro lugar antigamente. Então, abrir opções de aderência. Então, eu vou clicar aqui e vou esperar um pouquinho. Ah, abriu aqui. Pronto. E olha só o que a gente vai começar a fazer, gente. Eu vou dizer para esse QGIS que eu quero desenhar uma reserva legal, porém que eu considere uma atração, uma aderência a esse meu limite dessa minha propriedade, né? Para que eu não clique nem fora nem dentro. E que ela seja exatamente na linha, né? Ela tem que ser coincidente. Então, é isso que eu vou dizer para o QGIS. Eu preciso que você faça essa aderência aqui. E vou dizer também que eu não vou permitir sobreposição em cima do meu app, da minha app. Ou seja, toda vez que eu desenhar em cima, ele vai ficar um buraco vazio. Por quê? Porque ele não vai deixar eu desenhar em cima dessa minha app. Entenderam mais ou menos? Então, eu vou criar opções de aderência para evitar
que eu saia da minha propriedade ou que eu perca o meu limite e perca a área no meio do caminho, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu quero fazer uma aderência em que camada? Na camada configurações avançadas. Eu vou botar aqui, ó, configurações avançadas. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma aderência da reserva legal, certo? Na minha APP e no meu IFPA Castanhal. Ou seja, eu quero que fique em aderência com essas 3 camadas. Eu vou dizer que eu quero que faça uma aderência ao tipo de vértice e segmento. O que é vértice e segmento? Aos pontinhos de limite, a minha ilha de segmento. Eu também posso, né, escolher a opção da minha área, tá? Eu posso clicar que eu quero uma aderência da minha área, mas não é o caso aqui ainda. Vamos deixar só vértice ao segmento. Beleza. Tolerância. Eu sempre gosto de colocar uma tolerância de 30 pixels, tá? Porque aí, quando eu estiver longe, ele já está aderindo. Então, isso fica fácil de visualizar. Vocês podem manter 30, né? Essa tolerância, ela é de acordo com a pessoa que está trabalhando, tá? Não tem uma regra de colocar a tolerância menos ou mais, tá? Você pode colocar o valor que quiser. E aí, olha lá, eu vou clicar na opção da reserva legal. Cadê aqui? Que ela faça aderência por camada, certo? E que ela, aqui em cima, ó, evite sobreposição. Vou lá em seguir configurações avançadas. Que ela evite sobreposição, aí tá aqui embaixo, né? Com a minha APP. Ou seja, toda vez que eu for desenhar a minha reserva legal, ele não vai deixar sobrepor a minha APP. Assim eu espero, tá bom? Então, a ideia é que a gente consiga fazer aí esse arquivo, tá? Vamos continuar aqui. Então, seguir configurações, aderência na interseção, vou deixar ok. E acho que marcamos tudo que podemos, tá? Se não der certo, a gente vem aqui e edita de novo. Mas evitar sobreposição na ABP total. Então, é isso que vai acontecer, tá bom? Beleza. Vou fechar. E agora, eu vou aqui na minha camada lateral esquerda de reserva legal, botão direito, alternar edição. Olha só o que vai acontecer. Eu vou lá em editar e vou adicionar polígono, beleza? E eu vou dar um zoom aqui para vocês olharem. O que aconteceu quando eu habilitei aquela aderência? Significa o seguinte, ó. Vocês conseguem ver que eu tô aqui perto do meu vértice? Tô perto. Eu não tô em cima, mas eu tô perto. Aparece um quadradinho rosa. Vocês conseguem ver? Vou tentar dar um zoom maior. Peraí. Conseguem ver? É porque quanto mais zoom eu dou, mais perto fica. Conseguem ver a pontinha rosa? Para ver aqui de longe. Aqui eu acho que dá para ver melhor. Conseguem ver um quadradinho rosa que aparece? O que isso quer dizer, gente? Nada mais, nada menos que, mesmo que eu não esteja em cima do meu vértice, mesmo assim, ele obrigatoriamente vai marcar no meu vértice. Ou seja, é para evitar que eu erre e marque fora do lugar que tinha que ser, tá? Então, é isso que essa ferramenta quer dizer. Que eu vou aderir mesmo que eu não esteja em cima, tá bom? Cadê aqui? Deixa eu colocar uma tolerância maior, que eu vou botar 50, só pra gente ver se aparece esse quadradinho rosa melhor. Pronto. Agora, ó. Então, vocês estão vendo, ó, que eu nem tô em cima, mas ele já aparece aqui um pontinho rosa. Significa dizer que ele não vai deixar eu apertar nem pra fora, nem pra dentro, ó. Porque mesmo que eu clique fora,
ele vai marcar em cima da minha área, tá? Então, isso daí é muito importante. Aí eu ainda não vou clicar. A mesma coisa funciona aqui, ó, né? Porque eu habilitei também que ele fizesse essa aderência com essa app, para mim não sobrepor ela. E aí agora sim eu vou desenhar, né, a minha área de sobreposição. Então vamos lá. O que a gente vai começar a fazer? Clicar bonitinho, lindo e maravilhoso, né, na minha possível área de app. Então, eu vou começar a desenhar, lembrando que quanto maior o zoom, maior os cliques, né, melhor vai ficar o seu polígono, porque aí você vai fazer o contorno exatamente como ele deve ser. A dica é o seguinte: se você estiver trabalhando só com uma imagem, só com uma propriedade, não tem problema de você fazer manual como a gente está fazendo. Agora, se você for abrir uma empresa e você for fazer 100 CAR por dia, ou você vai ter que ter bastante funcionário para trabalhar nessa área, ou você vai ter que ter outras maneiras de automatizar esse processo, que é o que a gente vai ver amanhã com a nossa imagem de satélite e a de drone, né? Você vai ter subsídios para deixar a coisa mais automática, ou pelo menos semi-automática, que aí você vai precisar fazer poucas correções dentro da sua área, tá? Então, não é errado fazer manual, pelo contrário, é certo, porém trabalhoso demais, tá? E você precisa realmente ter segurança de marcar, por quê? Lembra que se a gente errar 1 segundo de coordenada, a gente está errando em torno de 30 metros de área da pessoa. E ela não vai gostar nem um pouco de perder a área, lembrem disso, tá? Então, eu tô tentando fazer aqui o mais rápido possível, porém, para trabalhar com vetorização, não pode ser tão rápido assim, tá? Aqui a pressa é literalmente inimiga da perfeição. Então, nem queiram fazer nada com pressa, porque aí vai ter que voltar ao trabalho e refazer. Pronto, fiz aqui. Aí, ó, quando eu cheguei aqui, ele já literalmente me levou para as minhas extremidades, tá? Vocês estão vendo aqui a pontinha rosa. Então, ele me obriga, né, a exatamente clicar nos vértices para mim não passar e não sobrar nenhuma área, tá? Vamos lá. Peraí que eu fiz besteira aqui, ó. Eu vou ter que corrigir bem aqui, tá? Ops. Ixi, Maria. Pronto, eu tô dando um delete do computador, tá? Só para continuar aqui. Porque eu fiz uma besteira. Pronto, agora. Eu vou voltar, ó. Eu tenho que clicar certinho nos meus vértices, tá? Eu não fiz essa besteira. Aqui. Então, ele vai me indicando onde eu tenho os vértices, para ficar perfeito. Sempre que eu tô nessa etapa aqui, ou então fazendo georreferenciamento, eu sempre conto uma mesma história, porque ela é real. Isso daqui, gente, é uma das coisas mais calmantes que eu já vi na minha vida. Tá estressada, pega assim, tira um dia, hoje eu referenciar uma imagem, vou fazer uma vetorização diária aqui. Pode, na fé, que você vai ficar calminho. Ou calminha. Tá entediado? Faz mapa, que ganha dinheiro e passa o tempo. Ufa,
Acho que acabei. Pronto. Quando eu acabei, eu cliquei com o botão direito, tá bom? E aí eu vou clicar de novo o ID1. Por quê? Porque esse é meu primeiro desenho da minha reserva legal. Ainda agora era o número 1, mas era o número 1 do IF da minha área total, tá? Então aqui é 1 de novo. Vou dar OK. Pronto. Olha só como ela ficou linda, gente. Olha só como ela ficou linda. Vocês estão vendo esse buraquinho aqui no meio dessa reserva legal? Sabe por que isso aconteceu? Porque eu disse para o QGIS, eu vou desenhar em nome de quem que vocês quiserem que seja, não sobrepõe em cima da app, porque senão eu vou ter problema depois, né, com ter que extrair essa área, porque eu não posso contar app e reserva junto, eu tenho que fazer arquivos separados, tá? Então, já facilitou meu serviço consideravelmente, tá? Então, olha só como tá linda a minha área. Deixa eu ver aqui. Beleza, tá? Fiz isso, volto aqui na minha lateral esquerda, reserva, legal, botão direito, alternar edição, save. Pronto, então eu tô aqui com a minha área, legal. Então eu tenho app, eu tenho reserva legal, eu tenho a minha área total do imóvel. E agora, gente, tudo isso que tá aqui seria a minha área de uso, tá? Para o cadastro ambiental rural, eu não preciso delimitar quais são as minhas áreas de uso. Por exemplo, eu não preciso necessariamente fazer um arquivo, uma camada da minha área do açaizal, da minha área do dendezal, da minha área da horta. Eu não precisaria, tá? Assim, entretanto, para nós agrônomos, é fundamental que a gente faça isso. Por quê, galera? Porque o CAR, como eu falei para vocês, ele é a porta de entrada de outros serviços que vocês vão trabalhar. Então, para que vocês tenham um bom planejamento da área, seria interessante que vocês fizessem uma área de uso do solo para cada área específica. Então, você vai desenhar um quadradinho para o que é o dendezal, para o que é o açaizal, para o que é a piscicultura, para o que é isso, para o que é o pasto, que é isso. Entenderam? Então, para o lado agronômico, é legal, é positivo. Para o lado do cadastro ambiental, rural ambiental, né, para o lado ambiental, não tem essa necessidade de delimitação, tá? Para o sistema não tem. Basta eu dizer que tudo isso é área de uso. Qual é o uso? Agricultura geral, tá bom? Vocês podem sempre refletir assim. Então, isso vai ficar fictício para vocês aí. Para a gente acelerar aqui o nosso processo, eu vou criar uma única camada, tá? Uma única camada para a gente trabalhar aqui para ser mais rápido. E aí, eu queria convidá-los, né, para que vocês abrissem aí o áudio de vocês e falassem para mim qual é a etapa que a gente tem que fazer para criar agora uma outra camada vetorial da área do uso do solo. Por favor, alguém. Cri, cri, cri. Alguém está assistindo esse vídeo? Alguém está aqui comigo hoje? Eu tô, mas eu não sei lhe dizer. Talvez eu não lembre. Bora tentar, bora tentar. Vai pensando aí. É que eu conheci uma professora que ela só dava aula se todo mundo tivesse com a câmera aberta. Enquanto ninguém abrisse, ela não se mexia. Bora, Lê, tenta aí. Aqui.
seria atribuir a classe. Mas e aí, Duda? O que eu tinha que fazer agora? O que eu faço agora? De ferramentas, de passo a passo. Qual é o geoprocessamento que a gente faz? É basicamente o que a gente já fez, né? Exatamente repetir o processo, mas eu queria que vocês falassem para tentar fixar aí ou colocar essa cabecinha para pensar e aí deixar mais ativo na alma e no corpo de vocês. Seria ir no buffer. Será? A gente faria o buffer do quê? Qual a tua ideia? Das áreas de app, eu tô sem áudio. Beleza, tranquilo. Não seria o buffer das áreas de app. Porque as áreas de app, elas já estão delimitadas. Se eu fizer um buffer dela, eu vou pegar áreas ao redor. Nesse caso aqui, ao redor da minha app, que é esse buffer que a gente já fez na aula passada, já é a minha URL. Eu preciso desenhar essa área que está vazia aqui, ó. Como é que eu vou criar ela sem sobrepor, sem passar dos meus limites? Criar camada. Atribuição de união. Criar camada, vetor e geoprocessamento. É que eu queria poder dizer isso, mas eu não posso. Mas eu queria poder dizer, quem acertar agora vai ganhar uma bolsa das meninas da GEL. Vai abrir edital, viu, gente? Daqui para sexta-feira, fiquem atentos e atentas. Sairá o novo edital das meninas da GEL. Pra gente trabalhar aí esses próximos 6 meses. Criar camada, Dolores. Acertou. Então, a primeira coisa aqui é que a gente vai criar camadas. Vamos criar uma camada, uma nova camada. E esta nova camada vai ter um nome. Ela vai ter o nome de área de uso do solo. Estão vendo aqui? Área de uso do solo. Tá? Para facilitar, eu vou botar aqui AUAS. Área de uso alternativo do solo. Uma siglazinha, só para ficar pequenininho, tá? Mas vocês podem botar grandão aí se quiser. Aí eu vou lá nesses 3 pontinhos porque eu preciso escolher a pasta que eu vou salvar. De novo, disco C. Car. Posso clicar aqui para salvar. E agora? O que eu faço? Olha, a Duda deu aqui uma ideia. Subtrair uma camada da outra. Sim, é possível fazer. Você pega a total e diminui pelo que tem, fica o resto. É uma opção, tá? É uma opção boa, inclusive. Mas vamos fazer outras. Vamos pensar aqui outras. E agora, o que eu faço, gente, daqui? Cadê vocês? Definir o datum 23S, tipo de geometria. Muito bem, Jackson. Tipo de geometria. Qual é o tipo? Polígono, né?
Concordam? Que a gente está fazendo uma área ainda. Aí a gente vai fazer lá o que a Luana e a Alessandra falaram. Tipo de datum. Vamos aqui escolher, né? Sigas 2023S. Como já é esse que a gente está usando para todo o projeto, ele já fica aqui salvo, né? Esses últimos usados. Então eu já clico e já vou dar OK. E aí eu vou dar meu OK. Beleza. Criei a minha camada vazia. E agora? E agora, José? A noite acabou. Isso, Luana. E agora? E agora? O que, que a gente faz? Precisa clicar nas propriedades e tirar a cor. Não, a gente ainda não precisa tirar a cor, porque ainda tá vazio. Talvez depois a gente pode mudar a cor, mas acho que agora ainda não. O que, que a gente precisa fazer para a gente conseguir delimitar essa área sem sobrepor a nenhuma outra área e conseguir deixar ela certinha nessas duas áreas, porque olhem só como essa área da reserva legal ela é delimitada. Olha o trabalhão que vai dar. O que, que eu posso fazer para me ajudar, entre aspas, a desenhar essa área? Alguém teria aí uma dica? Esqueci. Tá bom. Égua, gente, vocês estão devagar. Estão prestando atenção aí que eu vou mostrar então como é um macetinho para vocês fazerem. Então, a ideia da Duda é boa. Então, você pode pegar uma área total, que seria a tua reserva total, menos a tua área de preservação permanente. Para fazer a ideia da Duda, a gente teria que vir vetor, geoprocessamento, e a gente ia usar essa daqui, diferença. Então, uma menos a outra, né? A diferença entre uma e a outra ia sobrar esse resto. Só que aí a gente tem, né, outras opções de fazer, que também é pela aderência que eu queria mostrar para vocês. Por que eu queria mostrar? Para que vocês, né, treinem e consigam fazer várias vezes essa possibilidade. Mas vamos fazer a ideia da Duda primeiro. Então, eu vou clicar aqui em diferença. E aí, olha só o que aqui fala, né? Que esse algoritmo extrai feições da camada de entrada que estão fora ou que sobrepõem parcialmente as feições na camada de sobreposição, tá? Então, o que a gente vai fazer? Qual é a minha camada que tem a totalidade da minha área? É a minha IFPA Castanhal, concordam? Ela não é a totalidade da minha área? Totalidade. É totalidade. Concordam? Tá? Então, eu vou escolher aqui IFPA Castanhal. Ela é o meu total.
E o que sobrepõe nela que eu quero excluir? A minha reserva legal, certo? Porque se eu pego esse total menos esse verdinho, vai me dar o que sobra, o resto. Só tem um porém, gente. A gente tem uma camada de app aqui também. Então, essa camada de app, a gente teria que excluir depois de novo também. Vocês vão ver, eu vou ter que fazer 2 vezes essa etapa, tá? Por quê? Porque ela vai ficar ali, em cima da outra, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, eu vou dar aqui um executar. Oh, droga. Fiz besteira. Vetor, geoprocessar, diferença, IFPA Castanhal com reserva. Executar. Pronto. Olha só. Então, eu vou desmarcar essa visualização aqui dessa camada verde de ARL, tá? Olha só o que aconteceu. Eu vou desmarcar a app também. Então, vejam só o que aconteceu. Eu tenho meu total e eu tirei tudo aquilo que era reserva legal. Sobrou essa área. Mas ainda assim eu tenho um problema, que é essas pequenas áreas aqui, olha, que ficaram com sobreposição, tá? Então eu vou novamente lá em vetor, geoprocessamento, diferença. E aí eu vou fazer a diferença de quem? Eu vou fazer a diferença desse arquivo que foi criado agora, nesse momento. Tá aqui, ele, o nome dele inclusive ficou diferença, porque eu nem salvei, ele ficou automático aqui, temporário. E vou diminuir que camada agora? A camada app total. Então, eu vou pegar e vou tirar disso tudo a parte de app total, que aí vai ficar só aquele restinho. App total e vou executar. Vou fechar. Agora sim. Vou desmarcar aqui a diferença para vocês verem. Ah, qual é das duas diferenças? Ah, tá aqui. Então, olha só. Eu tenho agora essa parte rosa que tá escrito aqui diferença, mas eu já vou corrigir. Eu tenho a minha app total da minha área. Eu tenho a minha reserva legal. E eu tenho a minha área total da minha do meu shape, da minha fazenda. Ok? Entenderam essa etapa? Compreenderam ela? Sim? Beleza, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só editar. Aqui nessa lateral esquerda, onde está escrito diferença, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em exportar e guardar elemento como. Esse guardar elemento como é salvar como. É porque eu acho que traduziram do português Portugal e aí ficou um pouco diferente. Mas é salvar esse arquivo. Por quê, gente? Porque quando eu mandei executar ainda agora, ele ficou temporário. Eu não salvei nenhuma pasta, ele só tá aqui, tá? Então, se eu fechar esse arquivo, ele some. Então, para mim não deixar que ele sume, eu vou salvar o arquivo. Então, eu vou aqui em guardar elemento como. Já está no formato shapefile. Aí, eu vou colocar AUAS, underline, final, para não confundir com aquele outro que eu fiz. O sistema de referência já tá ok. E aí, eu vou dar... e eu vou aqui, ó, nesses 3 pontinhos para buscar minha pasta. Então, sempre eu tenho que buscar minha pasta. Pronto. Salvar e ok. Agora sim. Tá? Eu vou excluir aqui essas 2 diferenças para mim não me confundir. Ai, meu Deus, cadê? Pronto. Então, eu tenho todas as minhas áreas da app. Tá? Eu ainda preciso fazer bem aqui 2 correções. Então, olha só o que aconteceu, galera. Bem aqui nessa área, por algum descuido, ficou um pedacinho de área que eu, deixei sobreposto. Eu acho que foi naquela hora da clicada,
eu acabei passando por esse vértice e clicando direto no outro, tá? Então, eu vou precisar fazer essa edição dessa área aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou clicar na minha lateral esquerda, na AUAS final, botão direito, abrir tabelas de atributos. Ixi, ela tá como uma só. Deixa eu ver aqui como é que eu vou editar ela. Eu vou alternar a edição. Vamos lá. E eu vou clicar. Vocês estão vendo editar, excluir selecionados. Só que para isso eu tenho que primeiro selecionar. Então, editar, selecionar, feições. Eu vou tentar excluir agora o vértice, porque pela feição não vai. Então, eu vou aqui, ó, editar, anotação, retângulo. Vocês conseguem ver o meu mouse mexendo aqui? Ferramentas de vértice. É essa ferramenta que eu quero usar. Ferramenta vértice camada. Então, eu vou clicar aqui nela, tá? E vou tentar, olha, dar 2 cliques para ver se ela sai. É que eu acho que eu tô muito fazendo besteira aqui. Tô dando delete, tá, gente? Pronto, dei delete. Vou continuar dando delete para sair do outro lado. Delete, delete, delete. Ai, cadê? Cadê o meu delete? Pronto, dei delete. O que eu fiz aqui, galera? Eu usei essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de vértice. Cliquei no vértice. O que é o vértice, gente? É a extremidade da onde eu clico, né? É como se fosse o meu nó, como se fosse o meu ponto. Então, é todas as vezes que eu clico na imagem, ela cria um vértice. Então, o que eu fiz? Eu apaguei esse vértice, tá? Porque eu acabei fazendo errado lá na primeira, né, tentativa. Isso é comum de acontecer, gente. Não achem que vocês vão conseguir, né, fazer tudo perfeito o tempo todo. Então, isso pode acontecer. Por isso que vocês precisam ter vários cuidados antes de finalizar um mapa, tá? Tem vezes, na verdade, por muitos anos, as pessoas me pediam assim, Tati, faz um mapa aí rapidinho, né? Então, sempre acharam que fazer mapa era rápido. Pode ser até rápido para mim, mas não é rápido. A gente precisa de muito tempo e experiência para ter essa habilidade do olho para fazer essas percepções, tá? Então, eu fiz aí essa edição. Terminei de fazer essa edição, vou lá na minha área do uso do solo, clico nela, botão direito e desmarco a minha edição. Porque eu só consegui fazer aquilo porque ela estava habilitada para me editar. Salvei, tá? Ainda assim, ó, eu vi que quando eu fiz aqui a minha app, essa minha app extrapolou a área da minha propriedade. Então, ela também não vai ser, né, uma boa opção para a gente continuar, porque se eu somar essa área, ela vai dar para mais do que a minha área total. Então, eu vou precisar recortar aqui. E eu vou fazer o recorte como a Duda sugeriu, né? Recortar uma área da outra, por exemplo, a diferença. Então, vamos lá em vetor, geoprocessamento, diferença. Diferença? Ou é recortar? Eu acho que é recortar, tá? Então, recortar. A camada de entrada vai ser a minha app. E qual vai ser a minha camada de sobreposição? A minha área total, que é do IFPA.
né? Então, é como se eu fosse fazer assim um molde de biscoito. Eu pego aqui um molde e corto, né? Então, ele vai cortar essa beirinha que tá aí. Assim eu espero. Bora tentar. Executar. Não existe índice espacial. Por que não existe índice espacial? Mas ele cortou. Mesmo não tendo índice espacial. Ele cortou, viu? Ó, então esse era o meu arquivo anterior, o primeiro que a gente fez lá com a Luana. E agora o recortado já é certinho no molde aqui da minha propriedade, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou renomear de novo esse arquivo como app. Então, eu vou clicar com o botão direito no recortado, exportar, guardar como. Nome do arquivo, app. Eu vou deixar só app, porque o outro tá app total, então essa eu vou deixar só app. Vou confirmar, tá no Sirga 2000, tem Migel, beleza. Vou clicar nos 3 pontinhos para encontrar minha pasta. Disco CK, app. E vou dar um OK. Pronto. E aí eu vou apagar a minha app total e o meu recortado, que eu não preciso mais deles. Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho todas as minhas áreas que eu preciso apresentar lá no sistema do Cadastro Ambiental Rural para poder cadastrar o meu CAR. Isso é para o IFPA e para qualquer área do mundo que vocês forem trabalhar. Na verdade, só no Brasil que tem o CAR, né? O mundo ainda não usa essa ferramenta. Deveria, mas não usa. Usa outras, tá? Então, para qualquer lugar do Brasil, você pode processar dessa forma, tá? Dúvidas até aqui? Sim, não, talvez? Não? Não, tudo certo. Beleza. Então, olha só, gente. Para finalizar, eu quero corrigir com vocês só mais essa área aqui, ó. Tá? Essa área aqui, porque vocês estão vendo esse traço? Ele não deveria existir mais. Ele deveria ser uma coisa só. Então, eu vou corrigir isso e eu vou corrigir esse bonitinho aqui, ó. Tá? Por quê? Porque eu cortei aquela área e eu vou ter que agora arredar essa minha outra área verde, senão vai ficar faltando área para esse homem, né? Para esse dono aí. Mas primeiro, como é que eu faço para tornar camadas parecidas uma só? Eu vou dissolver essas camadas. O nome da ferramenta é Dissolver, tá? Que é quando ela cria uma única feição, porque elas significam a mesma coisa. Então, tudo que for a mesma coisa, ela vai tentar unificar. É algo mais ou menos assim. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou aqui em Vetor, Geoprocessamento, e eu vou clicar nessa palavrinha Dissolver, tá? E o Dissolver, eu vou escolher lá o meu app, beleza? Ele vai dizer o seguinte, Tati, tu queres dissolver, né, essa camada a partir de que campo? Então, eu posso clicar aqui nesses 3 pontinhos e escolher o campo que é idêntico a todos eles, para eles se tornarem um só. Ou eu não preciso também escolher essa opção, ela é optativa. Vamos fazer primeiro sem escolher, se não der certo a gente escolhe a camada que vai unificar todas essas informações numa só. Então, eu tenho aqui, né, e vou clicar em executar. Pronto. Close. Vou botar aqui pra cima o meu dissolvido. Tá aqui. Então, ó, eu tinha a minha app, que eu acabei juntando elas. Quando eu juntei, ela ainda ficou a marcação da união delas. Só que quando eu dissolvi num elemento só, olha só o meu dissolver. Agora sim eu tenho uma única área de app, em que essa área de app tem rio e nascente, mas ela é uma unidade só, ela é uma camada só. Consegue entender? Tá?
Então, beleza. Já que eu fiz esse dissolvido, de novo, eu vou lá no dissolvido, botão direito, exportar, guardar elemento como. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu faço essa ferramenta de geoprocessamento, ele primeiro gera uma camada temporária, porque eu posso apagar se não prestar. Como eu vi que deu certo, agora eu vou salvar ela no meu computador. Então, vamos lá. Nome do arquivo, agora eu vou botar app certa. Certo. Ou final. App final. Vou lá nos 3 pontinhos, buscar a minha pasta do car e vou dar um salvar. Vou conferir aqui o sistema de referência, é esse mesmo que a gente está usando. Beleza, e vou dar um OK. Pronto. Vou lá no dissolvido e eu posso excluir ele, porque ele era temporário mesmo. Vou apagar o meu app também, porque ela já não presta mais. Então, pronto. Então, app, área de uso do solo, reserva florestal, certo? E por fim, eu vou corrigir esse pequeno erro aqui, né? Na hora que eu fui criar lá a sobreposição e eu pulei um dos vértices, por isso que ele fez errado, tá? Então, o que eu vou fazer, gente? Olha só o que eu vou fazer, macetinho, tá? Macete é o seguinte, eu vou clicar, eu vou, na verdade, desmarcar aqui a minha app só para me visualizar. Vou desmarcar. Vou remover aqui. Beleza. Vou então clicar aqui na reserva legal, ok? Por quê? Porque é ela que eu vou dar uma editada. Vou clicar na reserva legal, botão direito e vou alternar minha edição. Botei ela pro jogo, para ela começar a ser editada. E aí eu vou usar de novo aquela ferramenta de vértice, aqui em cima onde está meu mouse, olha. Ferramenta vértice da camada atual, que é essa camada da reserva legal que eu vou dar uma editada. Vou clicar com o botão direito, tá? E olha só quando eu passo o mouse em cima, ela fica com esses pontinhos vermelhos que permitem que eu edite, tá? Então, eu vou habilitar de novo a minha app para me ver onde ela tá. Então, pronto. Vou dar um zoomzinho aqui e olha só o que eu vou fazer. Bem aqui, eu tenho um vértice, correto? Cadê? Eu não tenho um vértice, mas eu tenho um X. Esse X eu posso clicar nele, ó. Tá? Então, quando eu clico, meu mouse, ele permite que eu aumente, diminua, apague, faça o que eu quiser com aquele desenho. Ele permite uma edição, tá? Então, eu cliquei, ó, e eu vou chegar ao máximo aqui na minha extremidade. Pronto, tá vendo? Vou vir aqui pertinho desse meu vértice de novo, aqui onde está meu mouse, vou dar um clique onde eu quero editar. E vou puxar, não vou puxar, vou dar um ESC, tá? O ESC faz eu voltar. Eu não puxei porque quando eu cliquei, eu vi que eu mexi pra cá, galera, ia dar besteira. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar nesse vértice aqui, clicar, e vim com ele, olha, até esse outro vértice bem daqui. Tá? Então, eu conectei vértices com vértices. Beleza? E eu volto aqui, olha, vou clicar de novo esse vértice, clico nele e trago ele aqui para minha extremidade. Pronto. Ainda não foi. Tô vendo aqui uma área sobreposta. Clico de novo no vértice. Cadê você? Cliquei. E ele não tá deixando eu ir para lá. Por que ele não tá deixando? Porque eu fiz uma sobreposição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa aderência aqui, senão ele não vai deixar eu... Ah, não, tá aqui. Pronto, deixou. É um zoomzão que eu tô dando agora. Agora, beleza. Eu ia tirar minha aderência, mas ele funcionou, tá?
Então, pronto. Fiz aqui a minha edição. Eu venho aqui para essa pontinha que também tá com uma pequena falha. Então, eu vou olhar aqui meu vértice, tá ok. Aqui, eu vou dar uma ajeitada nesse vértice aqui, ó. Não, não vou nele, não. Ou vou? Não, vou. Não, não vou. Vou deixar ele aqui onde ele tá. Eu vou ter que criar um outro pontinho aqui para me editando. Vocês conseguem ver, olha, eu vou dar um zoom. Vocês conseguem ver que quando eu clico nesse vértice para mexer, aqui embaixo, olha, olhem para baixo, ele é como se ele fosse sobrepor essa área da app, né? Como se eu estivesse passando do meu limite, então eu não posso fazer isso, senão eu vou errar de novo, tá? Então, o que eu faço? Eu crio novos pontos para poder desenhar bonitinho. Então, ó, eu vou clicar bem aqui no meio, ó. Cliquei e vou arrastar para cá. Tá? Viram lá? Volto para cá. Deixa eu botar. Vou clicar aqui e vou arredar para cá. Tá? Então, eu vou criando formas de juntar sem danificar aqui o meu. Aqui que eu já fiz foi besteira. Tá de volta aqui no lugar. E eu fui editar naquela hora. Pronto, voltando. Difícil, né, gente? Então, todas as vezes que pedirem um mapa para vocês, pensem bem em achar que é fácil. Ou melhor, é fácil, porém não é tão simples. Então, valorizem o trabalho de vocês. Pronto, consegui. Ufa. Pronto, dei aquela editada básica. Venho aqui na minha reserva legal, vou alternar a edição e vou salvar o que eu editei. Agora sim, ó, tá completinho, tá? Então, eu tenho toda a minha área do IFTA mapeada, sem sobrar e nem faltar. Certo? Tranquilo? Meu sonho é ver vocês fazendo isso. Inclusive, vai ter missão, hein? A semana que vem vai ser essa missão de vocês fazerem esse mapa, tá bom? Para poder a gente mandar o conceito final lá para coordenação do curso, é preciso que vocês elaborem um mapa. Então, vocês precisarão fazer esse mapa, tá? Claro, na medida da capacidade de cada um, né? Obviamente que tem muita gente vendo pela primeira vez, mas vai ser preciso vocês usarem aí o software, usarem o QGIS, né? Para poder trabalhar e treinar. E o geoprocessamento, assim como tudo na vida, né, gente? Mas a gente sempre puxa a nossa sardinha. Ele é uma disciplina que ela precisa de treino. Se vocês não usarem pelo menos uma vez na semana o software, vocês vão esquecer. Então, para trabalhar bem com geoprocessamento, é preciso que vocês estejam em constante contato com essa ferramenta, o tempo todo, tá? Então, isso daí é fundamental para que vocês possam ter uma boa habilidade na produção desses mapas. Tranquilo? Beleza? Estão aí ainda? Sim, professora. Professora, a senhora
Tá, vai disponibilizar essas aulas aonde que você vai estar gravando? Então, eu fiz lá o Classroom, eu mandei o convite para todo mundo, não chegou para ti? Chegou não? Tá, eu vou mandar de novo. Então, quem também não recebeu, eu mandei pelo e-mail. Também tem lá no nosso grupo no WhatsApp. Tu tá no nosso grupo do WhatsApp? Tô sim. Pois é, lá na descrição do grupo eu coloquei lá Classroom, é só clicar no link, tá? E aí você pode acessar lá, mas eu vou mandar de novo, pode ser que tenha falhado. Eu fiz na semana passada. Aí eu coloquei lá os vídeos, os arquivos, o material, tá tudo lá, Tá bom. tá? Professora, amanhã também não vai dar para mim participar da aula prática, porque tem uma atividade marcada de manhã. Tá bom. Amanhã eu não vou conseguir gravar, porque como a gente vai pro campo, vai ficar difícil de gravar. Mas depois eu mando alguns materiais para vocês para compensar aí essa leitura, né? Ver como é que funciona, tá? Porque amanhã a gente vai falar um pouco de imagem de satélite e de drone. Então é um complemento de tudo isso que a gente fez. A gente está trabalhando aqui só com vetor, mas ainda tem muita coisa para agregar, para melhorar esse mapa, tá? Tá ok. Beleza. Dúvidas até agora? Então, só para a alegria de vocês, vamos fazer o fechamento calculando a área dessas áreas, dessas camadas, né? Quantos hectares vocês acham que o IFPA tem? Alguém já sabe, já viu, já fez, já testou? Alguém chuta aí alguma área? Chuta aí, quantos hectares o IFPA tem? Valendo um ponto. É mentira que não tem ponto. Cadê vocês? Nenhum hectare? Coloquei no chat, professora. 40. Ah, olha, gente, eu nem tava vendo o chat. Criei uso de sala, subtrair, arrumo se. Olha, gente, eu nem vi. Precisa clicar em propriedade para tirar a cor. Trabalhoso, muito Dolores. Não é fácil. Pra vocês verem, quando eu tô bem aborrecida, porque eu fiquei fazendo uns 3 mapas assim, aí eu venho assim, tensa. Tá no e-mail. Nem pra mim. Ah, tá. De 50 a 70. Bora ver, bora ver. Então, olha lá, para calcular a área, é importante que todos os arquivos de vocês espaciais estejam em UTM. Dá para calcular a área em geográfica? Dá, mas vai dar em radiano, gente, não vai dar em metro e isso é uma complicação só. Então, sempre que vocês precisarem calcular a área de qualquer coisa, lembrem de colocar essa camada no tipo de sistema UTM, coordenadas métricas, no fuso bonitinho, tá? Então, isso daí é primordial para fazer funcionar, tá? Então vamos lá. Eu vou clicar. Vocês estão vendo aqui que tá aparecendo e desaparecendo? Eu na verdade estou só clicando aqui na lateral esquerda nessa setinha aqui preta, tá? Que é só para visualizar ou não. Eu não tirei de nada do mapa. Eu só estou visualizando ou não. Então eu vou deixar aqui visualizada só o IFPA, tá? Então eu vou clicar com ele com o botão direito e vou escolher a opção. Que opção? Que nem eu sei mais. Ah, tá. Não é aí, tá? Eu vou aqui nessa opção abrir calculadora de campo, tá? Deixa eu ver onde é que ela tá aqui. Tem umas ferramentas que elas não estão. Ah, aqui, calculadora racha. Não. É aqui mesmo, calculadora de campo. Estão vendo na minha setinha bem no meio, como se fosse ali na entrada do IF. Então, abrir calculadora de campo. Vou clicar. Certo? E aí, olha, ele automaticamente identificou aqui em cima, IFPA Castanhal. Então,
tudo que ele for calcular, ele sabe que ele vai calcular lá no IFPA Castanhal, tá? Então, é importante que vocês percebam isso, que ele vai calcular daquilo que está selecionado lá. Não tem como eu calcular APP se eu não selecionei a APP, tá? Então, eu vou deixar aqui essa opção, criar um caminho novo, criar um novo campo, porque eu vou criar um campo chamado área. Mas antes, olhem só, o que é um campo? Vou fechar aqui rapidinho. Vou clicar com o botão direito e vou clicar nessa palavra escrito abrir tabela de atributo. Essa tabela de atributo, ela só tem um campo, uma coluna, chamado ID. Então, quando eu usar lá a calculadora de campo, ele vai criar aqui um outro campo. E eu posso criar diversos campos, gente. Tá? Eu posso fazer isso. Tá? Por exemplo, eu vou clicar nesse primeiro botão, que é alternar edição. Lembra de alternar edição? Vou alternar. E aqui nessa ferramenta, eu tenho a possibilidade de criar um novo campo. Tá? Eu posso criar aqui já. Vou só mostrar, ilustrar para vocês. Criar um novo campo. Então, o novo campo vai ter o nome de nome. Tá? Então, eu vou botar aqui nome. O tipo, eu vou colocar do tipo texto, porque eu vou escrever o nome. E o que é comprimento? É a quantidade de caracteres que vai dar ali. Eu vou colocar 80, porque pode ser um nome grande. E vou dar um OK. Então, olha só, ele criou um novo campo. Então, como é o nome desse ID? Eu vou já clicar aqui e escrever, olha, IFPA Castanhal. Vamos supor que eu tivesse aqui uma feição com todas as minhas áreas delimitadas. Eu ia colocar aqui açaizal, dendezal, piscicultura, pererê, pastagem, não sei o quê. Tá? Então, aqui é como se fosse um Excelzinho, né? Uma tabelinha que eu posso editar. Beleza? Então, é aqui que vai ser criado o campo naquela calculadora de campo. Tá bom? Deixa eu desmarcar a minha edição, eu vou salvar, vou deixar aqui com esse nome, ok, fechar. Vou voltar lá. Então, eu clico na ferramenta de calculadora de campo, vou criar um novo campo. E como é que vai ser o nome desse novo campo? Eu vou colocar aqui área. Área. Eu boto sempre sem acento, tá, gente? Não é que eu não saiba, é que eu me acostumei tanto a trabalhar com essa parte de gel, que não pode usar acento, não pode usar cedilha, não pode fazer isso, que eu acabo muitas vezes escrevendo tudo sem acento, tá? Mas eu sei, e eu sei que vocês sabem, mas não tem problema de ficar sem acento. Então, vamos lá. Nome do campo vai ser área. O tipo, eu vou deixar número decimal. Por que decimal? Porque pode ser que dê um número vírgula tal, pode ser que dê 10,5. Então, eu não quero deixar inteiro, eu quero permitir que tenha casas decimais. Qual vai ser a quantidade de números, né? Aqui tá 10 números, então eu vou deixar 10 ou 12. 12, que vai dar assim 1 milhão, por aí, se der, né? E a precisão é o número de casas decimais. Na topografia, a gente usa normalmente de 3 a 6 casas decimais, né? Então, essas casas decimais, pra gente, elas são muito importantes, porque elas são os centímetros de coordenadas que a gente tem. Tá? Mas eu vou deixar aqui 3. E aí, olha só, aqui é que vem a grande sacada. Nessa área que eu tenho à esquerda, ela é a área da minha expressão. Só que o QGIS, ele permite que eu clique aqui já algumas funções que vão me dar esses cálculos. Por exemplo, função área, né? Eu acho que tem alguém com o áudio ligado por aí. Não consigo ver quem é. Mas vamos lá. Então, aqui em buscar, olha, aqui em buscar, eu vou clicar no buscar e escrever a palavra área. Então, olha só. Quando eu escrevi aqui área, ele encontrou uma função que calcula a área de qualquer arquivo. Então, ele já me dá essa opção. É sempre importante a gente escolher essa primeira opção que tem um cifrão na frente. Esse cifrão na frente significa que ele vai dar um valor, certo? Se eu usar essa opção de área que não tem o cifrão, ele, na verdade, vai dar um tipo de objeto. Ele vai dar uma outra forma, né, de representar essa área. Então, vamos usar essa primeira opção aqui de área que tem o cifrão.
A mesma coisa seria para calcular perímetro, né? Ou distância. Então, a gente sempre vai usar aqui no QGIS esse cifrão na frente, tá? Então, vou clicar aqui e vou dar 2 cliques. Pronto. Então, olha só o que aconteceu. Ele vai me dar esse valor de área. E aqui embaixo, ele já vai me dar a opção de área. Ele já me dá aqui a resposta. Só tem um detalhe, galera. O nosso sistema de coordenada está em que sistema? Qual é o sistema padrão que está das nossas coordenadas? É centímetro, decímetro, metro, quilômetro? Digam aí para mim. Metro, isso. Então, ele está me dando o resultado aqui embaixo em metro. Só que, normalmente, a gente calcula as áreas lá no espaço mais rural através de hectares, correto? Então, como é que a gente faz para dividir a área em metros quadrados por hectares? Vocês lembram? Como é que a gente faz essa conversão? 1 hectare equivale a quantos metros quadrados? Digam aí. (10.000 metros, tá? Então, 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, se eu tenho uma área em metros quadrados e eu quero representar em hectare, é só eu dividir esse valor de metros quadrados em hectares. Então, é só eu colocar aqui, olha, um barra, esse barra é o de divisão, 10, 1, 2, 3. Pronto. E aqui ele vai me dar o valor em hectares. Eu poderia deixar em metros? Poderia, tá? Mas é só para facilitar aqui o nosso entendimento. Então, feito aqui esse macetinho, eu vou dar um OK. Pronto. E cadê? Então, eu vou lá de novo no meu IFPA Castanhal, botão direito, abrir tabela de atributos. Olha só o que ele fez. Ele criou um novo campo e colocou exatamente o valor em hectares da área do IFPA. Então, quantos hectares o IFPA tem? Esse IFPA aqui, tá, gente? Pode ser, na verdade, eu fiz a mais, porque eu sei que ele não tem isso. O IFPA tem em torno de 270 hectares, tá? Eu já fiz esse levantamento. Então, ele tá dando 281 porque eu desenhei na mão aqui, então eu devo ter errado aí algumas coisinhas, tá? Então, é só para ilustrar para vocês essa informação. Então, a gente tem aqui o cálculo de área. A mesma coisa que eu fiz aqui, deixa eu salvar. Eu vou fazer com a minha reserva legal, eu vou fazer com a minha área de uso, eu vou fazer com a minha PP. Esse mesmo procedimento vocês vão fazer em cada uma dessas camadas e vocês vão ter a área de cada uma dessas áreas. Para que serve, gente? Porque quando tu for lá no teu CAR, no sistema, ele vai te perguntar qual é a área da PP, qual é a área da reserva, qual é a área da área do uso do solo. Então, aí você já sabe, porque ele já te deu o exato valor. Beleza? Dúvidas? Estresses e descontentamentos? Beleza. Bom, então a gente finaliza a nossa aula hoje, agora, né? A gente já fez essa grande parte. Amanhã a gente vai ver um pouquinho de imagem. A gente vai ter uma outra aula na quinta-feira online para processar essa imagem. Na verdade, não é processar, que eu queria processar amanhã com vocês. Mas é para a gente adicionar aqui nesse projeto, tá bom? E aí, a gente vai ter o layout final. E aí, a gente já conclui aqui a nossa oficina. E aí, esse layout final é que eu quero que vocês entreguem, porque vai ser preciso para a gente entregar e dar o conceito para mostrar lá para a coordenadora que vocês participaram, tá?
Eu queria pedir, não combinei com ninguém aqui, mas eu olhei a Duda falar aí perfeito agora. Eu queria pedir encarecidamente a galera aí das meninas da GEL que puderem ajudar os colegas. Ficarei muito contente. Posso dar para vocês um certificado de alguma coisa, né? Certificado de projeto, de atividade complementar, né? Algo que eu possa ajudar de alguma forma. Porque se eles não me encontrarem, se puderem aí colaborar e vocês darem aí dicas para eles e tal, acho que ficaria bem legal essa possibilidade, tá bom? Mas assim, não é obrigatório. Então procurem aí as meninas da GEL para ajudar vocês. Viu, Bruna, Luana, Duda? Não sei se a Vicky tá on. É isso. Alguma dúvida aqui, galera? Não, né? Não fiquem com vergonha, tá? De ter dúvida. Não tenham vergonha. Mandem mensagem lá no Zap, mandem no meu privado se precisar, manda lá no chat, manda no e-mail, aonde você quiser achar melhor. Pergunta, tira dúvida, traz. Eu falei semana passada, tragam aí as demandas de vocês de trabalho, as demandas de atividade, tá bom? Tragam pra gente poder ver e como eu posso ajudar cada um pros seus devidos trabalhos. Beleza. Professora. Ó, eu vi que a galera botou aqui que vai precisar. Meu sonho era ter uma monitoria, mas nunca consegui no edital uma monitoria. Porque eu acho fundamental a gente ter um monitor. E aí, qual é o problema lá no IF? É porque a monitoria ela é no penúltimo semestre. E quando abre, vocês estão se formando e não podem mais fazer a monitoria. Então, enfim. E aí, quando tem a monitoria, não tem a disciplina. Então, não tá batendo muito lá o negócio. Mas espero em breve a gente encontrar alguma outra solução para conseguir conquistar essa monitoria aí de vocês. Olha aí, a Duda queria. Pelo PET, Duda, eu acho que pelo PET vocês têm monitoria, né? Lá é oficial, porque o PET ele é um programa de ensino, monitoria e tutoria. Eu acho que é o único que tem. Foi lá. Eles são os únicos que têm essa regalia ainda. Não dependem da instituição, porque eles são um programa já de monitoria. Tipo isso. Beleza. Quem sabe um dia, né? Ixi, tu já pensou... Não vou nem falar aqui porque vocês são fofoqueiros. Mas quem sabe um dia quando eu voltar, de repente eu posso entrar no PET? Tu já pensou monitor de gel em tudo quanto é canto? Vixe, Maria. As disciplinas não têm o que eu quero. Duda. Tudo no seu tempo. Então pronto, galera. Eu vou aqui salvar o meu projeto. Projeto salvar como. Vou deixar ele salvo aqui, porque eu vou usar esse mesmo na próxima aula. Aula 20, underline 6. 20, underline 6. 20 do 6, tá? Eu salvei o projeto. Eu vou salvar depois esses arquivos de colocar lá na pasta de vocês, lá no chat, lá no WhatsApp também, para que vocês abram aí no computador de vocês e lá no IFPA, quando vocês forem acessar lá. Tá bom? Então a gente finaliza aqui. Beijo, obrigada pela participação de vocês. Se puderem, abram aí a câmera pra gente bater nossa fotinho. Essa fotinho linda. Olha só. Engraçado aqui, tá tudo bugado. Ah, eu tenho que desfazer aqui, né? Parar a apresentação. Ah, parei. Beleza. Cadê? Vou abrir aqui nessa. Cadê? Pronto. Pronto. 1, 2, 3 e sorriso! Pronto. Fiz aqui um print, já vou mandar aqui no grupo, que é pra gente não perder ela.
Guardem aí pra posteridade. Postem, me marca que eu gosto. Ganha likes. Ganha likes, eu ganho visualizações, gente. E aí as pessoas me chamam para palestrar. Eu adoro palestrar, porque vocês sabem, né, que eu sou pouco aparecida. Então, me marquem que eu reposto vocês. Eu faço todo um auê nas redes sociais. Brincadeiras. Olha, vocês estão rindo. A Alessandra me curte. Ela me curte às vezes, não. Bom, gente, um beijo. Vou cancelar aqui a gravação. Assim que eu